Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. E quero dizer que você com certeza já está acostumado a nos ouvir, mas agora, você que está por aí no Spotify, por exemplo, pode também nos ver. Então eu espero que a galera da produção tenha dado um tratinho aqui, colocado um efeitinho, né? Porque normalmente todos nós que estamos aqui viemos direto do trabalho, então a gente está cansado, demos aula. Então eu espero que esteja aqui um agradável para você que está nos vendo, além de ouvindo. E para todos que já nos acompanham em vídeo lá no YouTube, muito bom vocês novamente. E para quem nos acompanha em áudio, tá ótimo também, porque eu estou aqui ao seu lado, junto com um grande elenco, toda semana, e Regiane Taveira. Então, para começar esse programa, quero dizer que nós temos hoje um tema que ele tá na crista da onda, como diriam os mais antigos, né? Porque não é da minha época essa fala aqui. Mas é um dos temas daquelas coisas que acabam modificando dentro da justiça, nas legislações e em outras questões que modificam e que às vezes pegam o professor ali meio desprevenido, né, meio sobressaltado, mudou alguma coisa, o que que é que mudou? Estamos aqui para facilitar para você. Não eu e nem Regiane Taveira que está aqui junto comigo, mas nosso convidado com certeza. E sentada à minha destra, sempre ela, a grande, a minha legisladora da educação, Regiane Taveira. Que delícia! Um dia eu chego lá. E acho que ali que você colocou a questão da crista da onda, é da minha época, viu, é da minha época. Tem coisas, né, que a gente passa do meio século, já passou por tantas coisas, mas acho que é bem isso que você colocou mesmo. E assunto super relevante, e a gente, né, com essa responsabilidade aqui no Arco 43, de levar para o professor, para a professora, o que, né, o que ele no que eles podem ajudar. Porque a gente sabe que quando a gente debate ou vai refletir sobre algum assunto aqui, a gente tem essa intenção, né? A gente que Sim. está lá na escola com o pezinho no chão da fábrica, a gente sabe o quantas demandas já chegam nessa sala de aula, mas a gente quer ajudar esse professor, essa professora, que essa coisa chegue de uma forma um tanto mais clara e onde ele pode ajudar, quais caminhos. Mas eu vou parar por aqui, porque você já falou e colocou aí muito bem que a gente tem um convidado, que eu tenho certeza, se a gente tem dúvida ao final do episódio, não teremos mais. Perfeito, perfeito. Porque nesta mesa aqui, dando um alto garbo e elegância para nós que estamos conversando, temos a presença do José Brito, que ele é jornalista, publicitário, mestre em ciências sociais, tem pós-graduação em IA. Isso é muito legal. Ter alguém que está pensando IA a partir da educação é sempre muito bacana também e tentando compreender um pouco mais. Trabalha com data science também para negócios, tem uma sólida experiência na indústria do audiovisual, com jornalismo, trabalhando com educação também, com as plataformas de streaming, é fundador e diretor de negócios da Pulpa Educação Digital e professor do Laboratório de IA e Educação Digital do Colégio MOP também. Especialista em inteligência artificial, começou a carreira como repórter e está aqui trocando uma ideia com a gente hoje. Então, é com grande prazer que eu recebo você, José Brito, que tem um currículo gigantesco. Por favor, gente, dá uma olhadinha no currículo do José, que vale a pena, tá? Dá para chamar ele para falar sobre muitas coisas. José, bom ter você aqui. Pronto para o nosso papo? Oi, Keller, oi, Regiane, muito boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, toda a turma aí do Arco 43, um prazerzaço estar com vocês. E é um pouco do que você falou, né? Pai, professor, jornalista, tem um pouquinho de tudo isso aí que você falou. Muito bom estar aqui com vocês, estou à disposição. Perfeito. Vamos lá. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho mais sobre o ECA digital. Vamos falar sobre crianças, redes e responsabilidade. Já faz algum tempo que nós precisamos falar sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Porque o ambiente digital começou com essa coisa meio selvagem, vamos participar, vamos tomar esse espaço, e aos poucos que as legislações foram alcançando a velocidade desse ambiente. Mas normalmente cabia à família vigiar, limitar, orientar e tentar entender um pouco mais que plataforma é essa e como elas mudam com o tempo, né? Quase sozinhas as famílias fazendo esse trabalho e com riscos cada vez mais complexos de se entender. Só que a vida digital das infâncias, ela já não acontece mais no espaço que ele é neutro. Ela é mediada por algoritmos, muitos deles desconhecidos para os usuários em geral, a gente não entende bem como funciona esse espaço. Tem modelos de negócio, mecanismos de recomendação, coleta de dados, estímulos contínuos e formas de circulação de conteúdo que afetam atenção, comportamento, consumo, convivência. E isso, logo na infância, é uma questão.
né? Quando a pessoa é adulta, você pode deixar entender um pouco mais a partir da liberdade, das particularidades de cada um. Mas quando a gente fala de criança, é um outro ponto. E com a entrada em vigor do ECA Digital, a partir de 17 de março de 2026, essa conversa ela ganha um outro peso, porque agora a lei reconhece que proteger crianças e adolescentes na internet exige responsabilidade, compartilhada entre famílias, Estado, sociedade e plataforma. E isso muda bastante coisa na forma como pensamos redes sociais, jogos, publicidade, supervisão e educação digital. E neste episódio do Ar 43, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o ECA digital e o que isso altera na prática, como que fica a vida do professor, quais são os desafios da sua implementação, o que está acontecendo nesse ambiente, por que essa educação, perdão, por que essa discussão interessa diretamente a quem educa, cuida e forma crianças e jovens. E para começar esse papo, Regiane Taveira, você se lembra quando que o digital Uhum. se tornou algo presente no dia a dia? Uma coisa assim que você fala, não tem como escapar, estou a todo momento nesse ambiente. Quando foi? Nossa, Keller, finalzinho, né, colocando ali, pensando em mim, na minha filha, no meu trabalho, né? 2008, 2009, quando eu olho e falo, não dá, tenho que aprender. Já contei isso aqui, inclusive. Eu demorei para acreditar que o negócio ia estar ali, né? Eu falo que era muito resistente, não só resistente, eu tinha medo, né? Aí pensando na parte mais profissional, enfim. Mas a partir dali, eu tive certeza que a gente não tinha mais como fugir disso, não é? E vi minha filha, né, pensando que ela tem 25 anos, vi minha filha passando por muitas etapas, né? O primeiro celular, né? Ali só as trocas de mensagem, a preocupação como mãe, né, com relação a tudo isso. Aí a gente traz isso para o ambiente escolar, que não tem como, né? Já passei por vários desafios com relação a isso, mas uma coisa que eu sempre tive e olhei até para, né, sobrinhos, minha filha, antigamente, aí eu vou no antigamente, né? A gente brincava que tinha um homem do saco. Então, estar na rua era perigoso. Ah, é perigoso, né? Você sair em determinados horários, a criança não pode estar na rua, né? Eu venho dessa coisa antiga mesmo, ó, o homem do saco vai te pegar, né? Que tinha ali uma série de metáforas por trás de tudo isso, e depois que a gente fica adulta que a gente vai compreender. Mas hoje, né, eu brinco e falo, quando seu filho está dentro do quarto, você acha que ele está seguro e ele não está seguro, né? As janelas, as portas podem estar fechadas, mas a gente sabe que seu filho não está ali sozinho, né? Então, os riscos são muito grandes. E aí eu percebo que, né? Você fala quando que entra na minha vida, e aí a gente sabe que só foi aumentando, né? Essa complexidade de toda essa era digital e o quanto que a gente, né? Aí eu vou me colocar como educadora, professora, diretora de escola, formadora, né? De professores, o quanto que a gente ainda precisa contribuir com essas famílias, mas contribuir de verdade, porque quando elas chegam para conversar com a gente na escola, elas se sentem sozinhas, sem saber o que fazer. A preocupação antes era o tempo de tela, e hoje a gente tem uma outra preocupação, que é muito maior. Ela também faz parte desse tempo de tela, mas é muito maior do que isso. Então, eu acho, não sei se eu te respondi, mas eu falo que são preocupações que só vem aumentando e que a gente precisa trabalhar com formação, a teclinha da formação para ajudar esse professor lá na escola, esse gestor, esse coordenador. A gente também não pode se sentir sozinho, porque é o que eu falei, são muitas demandas que são urgentes na escola, e essa é uma delas que a gente não pode deixar passar. Perfeito, perfeito. Eu tô levantando essa questão, Rê, porque você já era adulta quando a internet começou a se tornar essa coisa que foi tão divulgado. Eu peguei ali no fim da adolescência, já saindo da escola. Na escola ainda tinha acesso à internet, mas naquele esquema de um pulso, na madrugada, de sexta-feira, né, para poder trocar uma ideia e conversar. Mas logo no fim da universidade, já chegaram a fazer essa pergunta: quanto tempo você ficou online? Já era o tempo todo. Então, assim, lá ali no ensino médio era de vez em quando no pulso. No fim da universidade já era o tempo todo. Então foi muito rápido esse processo.
Para mim foi muito rápido. E eu não me adaptei 100%, né? Tem muita coisa ainda que a gente fica meio perdido, demora para entender. E olha que eu tô nessas redes há muito tempo, sei lá. A minha conta no finado Twitter deve ter uns 19 anos, quase 20 anos, assim, que a conta tem. Então já estamos aí há algum tempo. Então eu vivi muitas partes desse processo e mesmo assim ainda é um mistério para mim. E era uma terra sem lei, né? O mundo das plataformas, das redes era uma terra sem lei. E aí, José, quero aproveitar a tua presença aqui para me ajudar a entender uma coisa. Então, senhor José Brito, quando a gente conversa um pouco sobre a internet, primeiro eu quero saber quando foi que você percebeu que esse mundo precisava ser estudado profundamente. Porque também é uma questão. Como é algo que está sempre presente no dia a dia, é bem provável que muitas pessoas falam, mas por que eu vou estudar a internet? Eu vou entender o que está por trás, eu vou entender a IA. Não é só um serviço, não é uma coisa natural. E não, você teve essa sacada de falar, tem algo por trás, quero entender. Então, que momento que isso acontece? E quando eu falo sobre o ECA digital, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando qual que é a ideia? O que essa lei está inaugurando? O que isso está trazendo para o debate público envolvendo criança? Bom, muito bem. Acho que a gente tem que começar, Kelly. Primeiro, muito boa a tua reflexão, né? A Regiane também trouxe uma perspectiva, a gente que é, né, dos anos 80, conhece muito bem como é que a mídia, né, como é que o acesso à tecnologia era pautado em outra época, né? A gente está vendo uma série de mudanças no ambiente sobre direitos e deveres. E o ECA vem justamente na esteira de responder a algumas dessas questões, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente data de 1990, e foi preciso, né, quase que muito tempo para a gente chegar em 2026 e ter um estatuto digital da criança e do adolescente. E Nossa. por que isso aconteceu? Né? Porque os riscos e oportunidades mudaram de escala. Né? Eu estava ouvindo aí vocês falarem do pulso da internet, né? A gente começando ali. Eu era repórter do Globo Ecologia em 1998, né, quando o Brasil estava perdendo por 3-0 da França, naquela fatídica tarde de domingo, e aquele era o ano em que o Google estava sendo lançado. Então a gente já pode falar, né, o Google é uma tecnologia do século passado, mas que se reinventou com o tempo, e tantas outras questões estão associadas a ele em 2026. Mas naquela época, quando eu era jovem, né, hoje eu sou só mais jovem, eu sou jovem há mais tempo que vocês, ou pelo menos que alguns de vocês, eu estou aqui para poder dividir um pouco essa experiência. Naquela época, eu, como jovem repórter do Globo Ecologia, eu tive que me adaptar à tecnologia do meu tempo. Qual era a tecnologia do meu tempo? Até hoje eu utilizo aqui, ó, uma cadernetinha, uma caneta. Naquela época eu tive que entender o que era fazer uma pesquisa digital. E hoje, né, eu sou pai, sou professor, né, sou pai de uma menina de 12 anos que está no Fundamental 2, está ali no 7º ano, fazendo pesquisa digital. E lidando, né, com pesquisa digital, com resumo de IA. Ela não tem rede social, mas já sabe o que acontece com a pesquisa de vídeo, de publicidade no YouTube, né? Começa a ver vídeo que leva para alguma ferramenta do TikTok. Então, você sabe que tem que ter uma aldeia inteira para educar uma criança e não é só Sim. responsabilidade de pais e mães, não é só responsabilidade da escola, né? A gente normalmente dá um telefone para a criança, aquele telefone mais velho da gente, a criança começa a ter o telefone usado. Você não preparou aquele telefone, né? Às vezes tem acesso a vídeo, pornografia, violência, esporte, conteúdo que não tem, né, a adaptação para a idade. Eu trabalhei muito tempo, Keller, numa fundação chamada a Fundação Roberto Marinho, e tive o privilégio de dirigir um canal educativo que era o canal Futura. E nessa jornada da minha vida, a gente teve discussões muito interessantes sobre classificação indicativa, né? As coisas têm um porquê Uau. você ter que ter acesso livre a um conteúdo, por que que um filme de guerra não passa na sessão da tarde com cenas de nudez, por que que um Big Brother não pode ser visto por uma criança de 10 anos, por que que uma questão específica não pode ser feita com tal. Existem razões para isso, e aí cai no que você falou, né? Freios e contrapesos. A sociedade precisa escrever para poder ter um pouco de legislação. Acabei de voltar do bairro da Tijuca aqui para o Rio de Janeiro, eu moro na Barra, e uma discussão forte no Rio de Janeiro é a discussão hoje sobre patinete elétrico, né? Contramão, acidente. A gente teve um acidente muito sério no centro da cidade há uns dias, né? Com vítimas fatais, porque a sociedade tem que começar a escrever a respeito disso. Isso aconteceu com o ECA Digital, né? A gente está vendo que o jogo mudou. Há 10 anos, Regiane estava falando aí sobre o uso de celular, né? Há 10 anos a gente falava sobre o uso de celular em sala de aula. 10 anos depois, precisamos falar de novo, que o contexto é outro, né? Secretário do município do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, teve que, justamente com outras discussões, levar essa pauta e a gente começa a entender que há uma necessidade, né? Já houve ganhos. A mesma coisa com o ambiente digital, né? O reconhecimento facial. Né? Se a minha filha chega, né, e vai pedir uma cerveja num boteco aqui, eu tenho certeza, ou pelo menos imagino, que não vão vender uma cerveja para uma criança de 12 anos. Lembrando, é criança, a adolescência começa aos 13. Mas se ela chegar no reconhecimento facial numa plataforma digital e falar que tem 18, ela vai criar uma conta.
é um pouco sobre isso, né? A gente vai acabar explorando um pouquinho mais aqui, mas tem muitas vezes a necessidade de se escrever algumas regras e se debater sobre elas. Estamos agora diante de um bom debate e eu acho que o tema é urgente, porque já percebemos que existem muitas conquistas, mas já falamos de série adolescência, já falamos de lei Felca, já falamos de Six Seven, já falamos de trend do momento, né? Se ela disser não, olha, as pessoas não estão vendo os graus de feminicídio nesse país. Tem muita coisa acontecendo, não queria esgotar todos os assuntos aqui não, mas é um momento aí de se conectar com a tecnologia do nosso tempo e escrever sobre ela. Perfeito, perfeito. Eu acho fantástico isso, que inclusive é muito bom ter a Regiane que está aqui com a gente, que ela acabou de chegar também de uma formação de professores, gestores, que ela também trabalha. E é uma questão, porque muitas vezes nós, professores, gestores e pais que estão acompanhando, ainda estão com essa cabeça de um outro momento, né? Você mostrou o Sim. caderninho, também estou sempre com o meu aqui do lado. Também. Curioso por organizar as coisas. Mas, porém, contudo, toda a vida, realmente é uma É. tecnologia de um século anterior, né? E mesmo assim, a gente ainda está um pouco apegado a isso. Por isso é complicado da gente acompanhar a molecada, acompanhar essas ideias, entender esse processo. Eu queria, antes de passar a fala para a Rê também, só compartilhar uma pesquisa que foi da TIC Kids Online de 2023, que mostrou que 89% das crianças e adolescentes brasileiros de 9 a 17 anos são usuários ativos de internet, ou seja, têm acesso a ela todo dia. E desses, 41% relataram, fora aqueles que talvez não tenham falado sobre isso. Já encontraram conteúdo violento e perturbador. 24% já viram propaganda de produtos que não podiam comprar. Então, está sendo exposto para eles. E, de novo, cabeça de uma criança, de um adolescente, não é a cabeça de um adulto. Às vezes, nem a nossa de adulto está muito pronta para algumas coisas. E mesmo assim, a gente tem isso presente. Certo, Rê? Sobre a nossa formação que eu estava levantando, você tem alguma coisa a acrescentar? Que você está achando do nosso papo? Keller, eu acho que assim, né, olhando para a escola e o que a gente consegue ajudar os professores, né, e também as famílias. A gente antes falava, né, para o pai, você tem que acompanhar a vida escolar do seu filho. Hoje a gente fala o tempo inteiro, você tem que acompanhar a vida do seu filho o tempo inteiro. Você não pode deixar nenhum minuto. Nossa, Rê, mas eu trabalho sim. Então você tem que ter alguns cuidados, não é? Lembrando que eu trabalho com criança dos anos iniciais, de Uhum. 6 a 10 anos, 11 anos ali. Então, a gente o tempo inteiro, olha isso. E isso está ficando bem, assim, está acontecendo quase que toda semana. A gente tem que chamar um pai, porque essa criança está dormindo em sala de aula, e aí a gente começa a descobrir, porque eles mesmos vão contando, que é porque está no celular, né? E eu estou falando de criança de 8, 9 anos, né? Então, é o que eu disse, quando você, né, pai, mãe, tio, enfim, o responsável, que eu gosto muito de falar hoje, né, o responsável. Quando você vai para o seu quarto, tenha certeza que aquela criança já dormiu ou vai dormir. Tire o aparelho. Acho que não tem que estar com o aparelho. E é isso que eles têm a dificuldade hoje de entender. Parece simples, mas não é. Por quê? Porque naquele momento ele também está em paz. E isso é real, tá? Eu estou falando que eu trabalho em escola da periferia de São Paulo, né? Todo mundo sabe aí a minha história, né, na rede estadual de São Paulo, 32 anos, e eu tenho escutado, mas é o momento que eu estou fazendo a janta, ou é o momento que eu também estou vendo a minha novela. Então, essa responsabilidade eu acho que é importantíssima. Responsabilidade das plataformas, responsabilidade do Estado, responsabilidade. Mas os pais precisam pôr limite. Isso pode, isso não pode. É claro isso. Mas Hum. também aí eu venho com aquela parte que a gente não consegue fazer nada de forma agressiva. Então, a gente precisa trazer palestras para a escola, trazer ali formação, né? Junto com esses professores, esses pais compreenderem que esta preocupação não é uma preocupação superficial, é uma preocupação importantíssima, não é? Sabe de uma coisa, Regina? Me permite aqui, que era um comentário. Eu Pois acho que ela falou um não. ponto muito legal, que é a construção da autonomia. Né? Ela vem com curadoria e entendimento do que é privacidade. Né? A criança ou adolescente, com a porta fechada no quarto, né? Você chega para tomar um chopp, vai para o restaurante, quer tomar sua cervejinha, quer ficar conversando com os adultos, você taca o telefone, né? Você quer botar uma ferramenta que não tem controle parental, né? A criança fica no telefone, se você não falar, olha, você tem que tomar banho, ela não vai partir, assim como as plataformas. Não vai partir É, dela o bom senso de dizer, para mim deu. Né? Você vê um é, filme,
no YouTube, você vê outro no Netflix, você vê outro. Se alguém não falar, olha só, chega, você continua vendo. Hum. Eu, no mês passado, recebi do meu controle aqui, né? Eu tenho acesso à informação, José Brito. Você passou este mês 4 minutos e 20 segundos com o telefone ao volante. É muito ou pouco tempo? É uma eternidade, que a cada segundo eu posso bater com o carro. Então, eu tenho acesso a essa informação e eu tomo uma decisão. Se a criança ou adolescente não tem uma ferramenta na sua família de controle parental, ninguém está tomando a decisão por ela. E são os acordos de convivência. Ela precisa ter, assim como ela tem na escola, acordos de convivência. E, obviamente, Regiane, Keller, dá trabalho. Aquele papo de que eu sou o provedor, eu já trabalho demais, o mercado financeiro, eu não tenho tempo para ver a merenda da minha filha, não sei o peso dela, se vai levar carro. Velho, esse é um discurso dos anos 60, né? Aquele discurso que não cabe mais. A gente está vendo o mundo avançar e retroceder, né, com toda a discussão geopolítica que está acontecendo, mas nós temos mais acesso à informação hoje em dia do que nós tínhamos nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, e os nossos filhos também, os nossos educadores também. Em sala de aula eu percebo exatamente isso, Regiane. Está dormindo? Por quê? Deixa eu tentar entender por que você está dormindo. Foi dormir ontem meia-noite. Tem aula hoje, você acorda às 6 da manhã. É O corpo de uma isso. criança não reage sem o descanso do sono. Então, as ferramentas de controle parental também são responsabilidade dos responsáveis. Você tem que entender que elas existem. Mas eu já dei o telefone. A desculpa é sempre a mesma. É. Só que os casos estão indo para delegacia, os casos estão indo para o conselho tutelar, os casos estão indo para matéria na televisão, os grupinhos de WhatsApp fazem no DeFi, tem um monte de coisa acontecendo. Não dá para se dizer só, é o meu tempo, porque eu também mereço. Né? Acho que tem um pouco dessa responsabilidade compartilhada e chegou a hora de falar sobre o assunto, porque não dá mais para ficar Perfeito. empurrando com a barriga. Perfeito. Eu acho que muitas vezes acontece que nós que somos um pouco mais velhos, né, a gente tem aquela ideia de que é como se fosse a televisão, sabe? Você provavelmente está ouvindo a gente, foi uma criança que teu pai, para ter um tempinho, te deixava na frente da televisão. Só que a televisão já é um conteúdo que foi, de certa forma, preparado. Né? O José está aqui com a gente, pô, trabalhou no Futura, Geduca, Pupa. É um conteúdo que tem um controle. Agora a internet não é bem E a assim, né? MTV falava, hein, Keller? Desliga a TV, vai ler um livro, lembra? De É vez em quando vinha verdade. aquele color bar lá. É assim, a linguagem é outra, mas o conceito é parecido, dá um tempo. É, E enquanto que a plataforma ela tem uma outra postura. A plataforma quer te manter lá o máximo de tempo possível. E não adianta, viu, meu querido pai, meu querido professor, professora que está acompanhando a gente aqui. Eu e você individualmente, é difícil a gente ganhar de trocentos engenheiros, psicólogos e pessoas que estão por trás daquela plataforma fazendo ela ser o máximo atrativa possível. Então é complicado. José, eu quero aproveitar também e te levantar uma questão que às vezes não fica muito claro para nós que somos professores o que significa essa ideia da legislação de uma mudança de foco na responsabilidade. Porque muitas vezes a minha ideia é que, sei lá, para o filho do meu vizinho, eu não tenho, né, nada a ver com isso. Né? Para o meu aluno, eu tenho a ver a um certo ponto. Mas até que ponto que vai isso? Quando nós falamos que agora, dentro da legislação, a mudança de foco de responsabilidade existe, não é mais inteiramente da família, mas alcança também outros ambientes, o professor, a sociedade, de certa forma, a plataforma também, talvez, mas também não dá para esperar que venha dela essa boa visão. Como você lê essa virada? O que isso significa, especialmente para o professor? Eu tenho autoridade agora para tirar? O que é? Como é que é esse pensamento? Como é que é essa proposta? Eu acho que tudo tem a ver também com a transparência, tá, Keller? Porque, assim, dentro de sala de aula, a gente sabe que não é a tecnologia que antigamente poderia ser a caneta, poderia ser a calculadora, poderia ser o computador, hoje em dia é o telefone, é a IA. A gente sabe que a mediação do processo, né? ChatGPT veio em novembro de 22. Vejam vocês o quanto já se passou de novembro de 22 para agora e o quanto já evoluiu o debate sobre viés algoritmo, o debate Sim. sobre, né, acesso à informação. Eu trabalhei também, e acho que o que vem a responder a sua pergunta é a educação para o digital. Né? A gente tem que falar sobre mais em, por exemplo, educar meninos para a igualdade de gênero, para o conteúdo online. Né? A gente tem que falar sobre o acesso ao combate à desinformação em época de eleições. Então, a gente tem uma série de perguntas que vão ganhando respostas, pela mudança de cultura, né? As crianças e adolescentes estão setados para um outro momento. Eu fico perguntando para minha esposa toda semana, como é que vai ser a minha filha estagiária daqui a uns 5 anos? Vai ser igual à geração Z? Já vai ser com outro input da geração alfa? O que vai ser isso? E a gente sabe que tudo tem a ver com a tecnologia, tudo tem a ver com a resiliência e a adaptação ao meio. Né? A gente está vendo governo federal, governos de outros países, escolas particulares, está todo mundo tentando trazer um guia,
de referência para boas práticas em IA, vem a Unesco, né? Vem as feiras, vem Bet Educar, vem as redes de ensino do Piauí, vem as redes públicas das grandes cidades, vem as escolas particulares, os grupos de educação. A gente sabe que existe uma curva de aprendizado, né? E para a curva de aprendizado, o que seria razoável? Escutar a comunidade, né? Tentar pegar um aluno do Fundo 2 e um aluno do médio, por exemplo, que estão um pouco mais tarimbados com as mudanças nos últimos anos. Cara, o que você tem feito que tem dado mais certo? Você está fazendo pesquisa digital, mas está olhando só para o resumo? Você está conseguindo ver que aquela fonte é uma fonte pública, é um meio de comunicação, é um instituto de pesquisa, ou está só pegando o resumo que você está recebendo? Ah, professor, você está conseguindo usar o Kahoot para fazer um jogo? Você está usando o Copilot para isso? Você usou o Claude para aquilo? Pô, é legal você poupar o seu tempo, né? Divide com a comunidade que você usa isso para, por exemplo, corrigir uma redação, pelo menos numa primeira leva. Divide com a comunidade que você está usando um chat GPT ou um Gemini para treinar a sua base com mais perguntas, com aquele conteúdo controlado. Ah, gestores, né? Você está colocando uma discussão específica numa escola, tem internet na escola? As coisas não rodam, então não dá para ser só propaganda. Ah, tem uma discussão voltada para a diretoria, para os professores, existe alguma agenda de formação? Não é fácil. A gente que está na educação sabe, falta tempo. Você pula de escola para escola, tem salário, tem aquela questão toda de organização da metodologia para o ano letivo, né? A proposta político-pedagógica da escola. Então, acho que tem um misto, né, de mudança de cultura, entendimento que essa cultura mudou, e também de mudança de atitudes. A gente sabe que pode prover mais tecnologia, mas não que a tecnologia seja a bala de prata, mas mais transparência sobre a usabilidade de algumas aplicações, e a gente tem visto que algumas têm dado bastante certo, e algumas têm remetido ali a alguns freios e contrapesos, né? Essa questão do copiar e colar, a gente já via que acontecia na época do celular, vocês lembram disso? Agora vai copiar e colar. Sim. Estamos de novo nesse momento. Você pega aqueles textos eruditos, barrocos, numa redação maravilhosa, feita, entregue numa aula de geografia ou de matemática ou de história, aí depois você vai tomar um cafezinho, um lanche com o aluno e fala um pouquinho sobre seus argumentos. Não lembra de nada, porque copiou tudo e assim, e aí a gente tem que ter tempo para dizer, não, cara, tá tudo bem, é só pesquisa, você tem que entrar na matéria, você tem que de vez em quando ler uma pesquisa, não está ali dado, a IA te deu um resumo, que bom. Eu sempre digo, né, que uma pesquisa digital pode começar com a IA, mas não precisa terminar com ela tem que terminar por você, porque você vai fazer o filtro do que faz mais sentido ou o que não faz sentido. E aí é uma decisão que vai ser o que vai fazer a diferença quando você sair da escola e for batalhar por uma vaga no mercado de trabalho. Não vai ser a IA que vai tirar o seu emprego, é alguém que está sabendo mexer nela melhor do que você, e isso a gente está vendo que está acontecendo dia após dia. Perfeito. É uma ideia de responsabilidade não no sentido de punitivo, proibição, mas de entender, de participação mesmo, né? De ser responsivo à situação, né? E até poder fazer o uso da ética, né? O uso da boa prática, né? Faz sentido você gerar, né, imagens de mulheres para tirar o corpo com uma ferramenta X só porque ela faz vídeo? Aí você fala, nossa, estou dando aula aqui, estou usando aquela ferramenta que faz isso. Já entendemos que, né, existe uma questão de informação falsa. Se eu desacelerar a sua voz agora, nesse exato momento, Keller, e publicar amanhã, pode ser uma informação insuficiente, porque ela pode não ser uma informação falsa, mas ela vai parecer que você está drogado, que você está bêbado, porque você está falando um Sim. pouco mais devagar. Isso acontece porque a intenção de passar a desinformação. E aí você tem um cuidado de saber, olha, tem que dar uma investigada no que você recebe no WhatsApp, o que você recebe na pesquisa, porque, né, só o fato de você parar 10 segundos ou uma boa noite de sono faz com que você não compartilhe uma informação, no mínimo, duvidosa. E aí eu tenho certeza que não tem problema nenhum acordar no dia seguinte e ter 300 mensagens no WhatsApp e você ficou fora de uma conversa. Tudo bem. Só que você viu que ela sentou e que ela não vai acabar com o mundo só porque você não estava ali na mesma hora publicando, né, encaminhado com frequência. Então, é uma responsabilidade muito grande que é necessária passar para as crianças e para os adolescentes, é necessário ouvi-los, e nós que somos profissionais, pais, né, pessoas que estão trabalhando com informação, estamos entendendo que também não dá para simplesmente lavar as mãos e dizer, não, é isso mesmo, era só uma brincadeira, não, eu quero tomar minha cerveja. Tem que fazer parte, né? O ECA Digital, ele traz essa responsabilidade. Todos e todas precisamos fazer mais parte da conversa, e isso não vai se dar com uma maravilhosa bala de prata, né, do dia a dia. Perfeito. É bem mais complexo, né, Rê, do que às Não vezes a é gente bem. pensa. Então, eu já comecei, por isso que eu já comecei o episódio falando sobre, né? Porque é muito mais complexo e quando traz para a gente essa questão da educação para o digital,
né, o quanto que é importante também nós profissionais da educação, estarmos preparados. Por isso que não dá para parar de estudar, né? Eu brinco o tempo inteiro. Mas agora tudo é responsabilidade do professor. Eu brinco lá na escola e falo, desculpa, tudo que está acontecendo no mundo está dentro da escola. Ainda bem, É, só que a gente tem que aprender, né, a lidar com isso da melhor forma, e da melhor forma é estudando, e essa responsabilidade coletiva, né? Eu falo, já o ECA não mudou, gente. O ECA lá de 90, ele existe, a gente continua com os mesmos cuidados, né? A gente tem o dever de ter os mesmos cuidados com as crianças, com os adolescentes, né? Quando a criança chega machucada, quando a criança, né, conta alguma coisa que aconteceu com ela, né, fisicamente, enfim, a gente tem a responsabilidade de proteger. Então, agora, esse novo olhar para a infância, que eu falo que é um novo olhar, né? Porque o digital, a gente tem um novo olhar, mas a gente tem que continuar do mesmo jeito. Que eu acho que o professor e a professora que nos escuta, eles têm esse cuidado. Olha, chegou roxo. Olha, tá não sei o quê. Olha, contou que. Então, agora é que eles agora, eu digo que eles falam menos, porque eu acho que até a era digital fez isso com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, porque ele fala o tempo inteiro ali com a máquina, né? Então, esse é só, né? E aí eu brinco e falo, lá com os pequenos, fazer roda de conversa, boa. escutá-los, sabe? Olha, hoje o assunto é tal e daquele assunto você vai tirando, porque o diálogo e a reflexão sobre tudo que está acontecendo tem que começar desde que ele põe o pé na escola. Perfeito, E tem perfeito, um Rê. ponto legal que você falou, Regiane, até a molecada fica chateada com o Roblox, né? Agora não pode mais falar no chat, não sei o quê. Cara, olha a discussão que está acontecendo, né? Roblox, se você entrar hoje, a classificação indicativa é para 12 anos. O ECA está promovendo uma mudança que é para o 18, com o Ministério da Justiça. Vai ter alguma negociação aí, né? Vai chegar em algum lugar. Mas é sobre isso, É né? sobre Aquele isso. NPC, aquele non-player character, né? Aquele chat que ficaria às vezes com uma IA de fundo, pode reagir de certa forma de uma maneira um pouco mais invasiva para uma criança que não tem maturidade para lidar com aquilo. Sim. Eu tenho até uma dica para dar para vocês, depois vocês pesquisem aí, ó. Não estou fazendo publicidade nada paga, não, mas é um livro chamado Olha lá. Segredos de Internet que Crianças e Adolescentes Ainda Não Sabem. Esse é um livro de uma advogada especialista em direito autoral, que é a Kelly Angelini, e ele traz práticas para a gente levar para a escola. Ó, É. utilização de imagem de criança sem autorização para venda de serviço. Adolescente sofre consequência por praticar xingamentos e ofensas em grupo de zap. Filmagem indevida de um garoto utilizando o banheiro. Adulto faz perseguição virtual, né, cyberstalking com ex-namorada. São muitos casos que, às Muitos. vezes, é bom as pessoas lerem. É um livro que você lê em um dia e pode assim, realmente, pode acontecer isso com a minha filha, com o meu filho, eu posso me responsabilizar dessa maneira. Então, fica aí uma dica de leitura para professores, segredos de internet que crianças e adolescentes ainda não sabem. Perfeito. E até trabalhar com os pais, né? Numa reunião de pais, trazer algum desses assuntos, conversar um pouco com eles, talvez seja uma forma também. Porque tem outro problema, que faz parte, que muitas vezes eu ouço colegas professores falando coisas do tipo assim, então agora mudou o ECA. E como a Regiane falou, não mudou nada, né? O ECA continua, agora só ele está puxando a sua atenção também para o ambiente digital. E eu ouvi muito, alguns professores são críticos mesmo, falando assim, mas isso não vai adiantar nada. Se o aluno quiser, ele vai usar o VPN, a criança vai mentir idade e vai não sei o quê. E a minha pergunta, né, quando o professor fala assim, eu falo, então a solução é não fazer nada, né? A solução então é deixar quieto, é isso mesmo, é não fazer nada. Muitas vezes acho que é esse ponto que a gente fica, né? Você fica naquela de que eu me sinto tão imobilizado diante das demandas do dia a dia, que então a solução é não fazer nada. E não é esse o caminho, né? Como você bem É. falou, José, é Não, responsabilização, a gente tem coisa para fazer, né? e a Regiane falou uma coisa muito certa, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre direitos e deveres, não foi reinventado agora, né? Direito à alimentação, direito ao lazer, direito à educação, à moradia, são direitos da criança. A gente sabe que existem pedras escritas e o que está acontecendo agora é uma atualização para um novo contexto tecnológico. A gente não usava cinto de segurança nos anos 80 e morria mais em acidente de carro. Foi colocado cinto de segurança, né? A gente não tinha lei seca, a gente não Uhum, tinha. Pode fazer aqui uma série de outras citações. Essa de que não vai mudar nada, né, é a lei do menor esforço. É a lei do tipo, beleza, a gente sabe que talvez não mude todos os indicadores,
Mas a partir do momento em que tem um parâmetro regulamentado, as pessoas têm uma referência. E aí, a referência também cobra responsabilidade. Você que é pai, você que é mãe e ganha dinheiro com o seu filho fazendo publicidade no YouTube, você vai ter que agora ter uma autorização específica para no menor de idade poder fazer essa prática. E tudo bem. Se você tiver uma prática bem feita, bem orientada, e for no Conselho Tutelar, for no Ministério da Justiça e pegar a documentação e seguir o baile, não tem problema. Agora, se você não faz isso, você abre um precedente para o seu filho começar a ter acesso a material indevido, a economia da atenção, ficar jogando para ele mais outros vídeos sobre determinados outros assuntos, e aí, em algum momento a gente fala, né, de casos que podem aparecer na mesa do café da manhã de qualquer família, né? Violência de gênero, casos de estupro. Volto sempre a essa questão, gente, me permitam esse ponto aqui, porque eu acho que é uma questão Claro. pedagógica para o nosso tempo, tá? A gente precisa educar mais meninos para a igualdade de gênero. Ponto, né? Não dá para achar que vai crescer numa fala machista, numa fala misógina, se a gente achar que isso vai ser passado de pai para filho, de mãe para filho. Então, a gente tem que saber que muito do que acontece nesses ambientes é porque o acesso é indevido, numa faixa etária não apropriada e num controle completamente descalibrado de alguns parâmetros mínimos de responsabilidade. Perfeito, perfeito. Eu quero aproveitar também e puxar uma questão nesse caminho, porque eu achei tão brilhante a forma como você deixou claro agora, como você fez essa sua fala, que é uma coisa bem simples. Se você prestar atenção, é lógico, né? Se você faz um trabalho legal com o seu filho, não tem problema nenhum. Se você é alguém que está ensinando, educando suas crianças para um mundo que vai lutar contra essa misoginia, contra essas coisas terríveis, racismo, por aí vai, então tá tudo certo. Agora, quem às vezes está assustado é por quê? Talvez porque não tenha certeza, está fazendo tão bem. Então, acho que você consegue trazer isso, essa sua fala, José, de uma forma muito clara. E aí, a minha questão é que é o seguinte: quero aproveitar que na PUP Educação Digital, por exemplo, com certeza já conversou com diversas famílias, né? Diversas escolas de orientação. E me dá uma dica, por favor, como um professor pode conversar com uma família sobre esses algoritmos, sobre a recomendação, sem que haja uma demonização da tecnologia, sabe? Sem um Perfeito, pânico moral. Porque às vezes a perfeito. gente vai para esse lado, então é nada. Então não tem Não, nunca, jamais. É ruim. e, e eu acho que assim, a gente parte, né? Nós somos educadores, trabalhamos com a palavra, com a informação. O diálogo, né, é um ponto de partida, né? A gente vive num país polarizado, a gente vive num confronto de ideias. Mas se você quiser me convencer de uma ideia e eu tiver a paciência de te escutar, eu acho que as rodas de conversa sobre cidadania digital, elas abrem portas. Por quê? Perfeito. Não significa, Keller, fazer uma caça às bruxas, não significa não quero falar isso porque eu já dei telefone para meu filho com 5 anos de idade, ele hoje tem 15 e vão fazer uma crítica com relação à minha conduta. Gente, o problema não é esse. A questão é, não deixe para amanhã, se você puder pensar em fazer algo a mais. Não fique com aquele peso na consciência do tipo, se acontecer uma tragédia ou se acontecer um desenvolvimento inapropriado, caramba, eu poderia ter feito mais. Você pode. E conversar sobre isso não é terapia de grupo, não é falar sobre o que você fez de certo e errado, não é juízo de valor, é colocar para você, olha, existem essas possibilidades para você construir autonomia, como a Regiane falou. Não dá para simplesmente não tirar o telefone de uma criança depois das 10, não tem, você tem que ter horário, faça os combinados. Né? Não dá para ter rede social, mas já tem e tal, tudo bem, vamos combinar. A minha filha, né, não tem rede social, filha. Papai está fazendo isso para preparar você para um ambiente, para você ter um pouco mais de maturidade para falar sobre aquilo. Mas todo mundo tem, só eu. Isso vai acontecer de geração para geração. Também não tive todos os brinquedos que eu queria ter, não fiz todas as coisas que eu queria fazer. Em algum momento você fala assim, cara, o papai e a mamãe estão fazendo isso porque eles se preocupam com você. E esse é um ponto. Mas eu já não fiz. Não tem problema. Leia mais sobre o assunto, fique sabendo quais são os parâmetros e escolha alguns pontos de partida. É classificação indicativa? Tudo bem. Então não vou mais deixar ver, por exemplo, Big Brother, que tem, né? Você pode repetir um comportamento do grupo entre adultos com crianças na hora do recreio. Então, assim, o que era treta de sincerão vira cyberbullying ou bullying. Então, assim, não dá para simplesmente achar. Você pode falar sobre controle parental e horário. Você pode falar sobre a questão do chat. Não, meu filho, pô, você vai ficar falando no chat com quem que você está falando? Assim, e às vezes, Keller, um ponto bacana, não é só perguntar o que que você está fazendo de errado, meu filho e minha filha, é perguntar do que você gosta. O que você Boa. costuma gostar mais? Você faz o quê? Você fica horas aí no YouTube, quais são os vídeos que você mais gosta? E aí você começa a entender, nossa, ele está vendo muito sobre isso, está vendo muito sobre aquilo. Grupo de Zap, não tem mistério, cara. Se é criança, se é menor de 13, de vez em quando, o combinado é, olha, eu vou dar uma olhadinha de vez em quando, tá? E tudo bem.
Vou olhar, porque... Ih, figurinha, olha isso aqui. Essa figurinha aqui, essa fase. Nossa, isso aqui, se feito numa empresa, é demissão. Vai deixar fazer quando é criança? Olha, aí conversa. Dá trabalho. Tem que ligar para a escola, tem que falar lá com a Regiane, ter um papo, não sei o quê, tem que refletir, mas acho que o ponto é aquilo justamente que você falou. Não é caça às bruxas e achar que é terra arrasada, mas é dar mais acesso à informação para você poder Perfeito. entrar no jogo. Senão, né, aquela história da mesa de pôquer, assim, em 10 segundos, você não sabe quem é o pato da rodada, o pato é você. Perfeito, né? Quando o José traz essa questão de falar, isso não, isso todo mundo faz. Eu vou naquela fala bem antiga, viu, José? Depois do meio século, eu uso algumas frases da minha mãe, sim, não quero nem saber. Você não é todo mundo, e Chegou a acabou. nossa vez de usar essa frase, Chegou, né? e não é, porque assim, as pessoas também, eu percebo muito hoje nos pais e compreendo muito tato em alguns momentos, e há momentos que você tem que falar, meu, não é para você e acabou. E ponto, né? Eu já contei um caso aqui, o Keller deve lembrar, de uma criança do primeiro aninho, né, Keller? Que eu tive o ano retrasado, né? Que também com sono, primeiro aninho, quer dizer, ele ainda ia completar 7 anos. E muito sono, tal. Minha escola na época ainda era de período regular. Aí a professora perguntou na porta, na hora da saída, para a mãe: Nossa, Fulano está dormindo muito em sala de aula, está vindo cansado. Isso ele estudando à tarde na época, né? Aí a mãe, assim, e assim, não era uma família desestruturada, tá? Era uma família que a gente percebia que não era. Ela vira para a professora na frente do menino, faz: Tá vendo? Mamãe vai ter que tirar o celular de você. Já falei, até meia-noite não é hora. Aí a professora olhou, né? E ele começou a chorar, chorar. Aí ele faz assim: Mas eu não vou ver mais aqueles vídeos das mulheres Olha peladas. aí, Ele olha falou, aí, olha aí. tá? É igual chupeta, né, Regiane? O desmame vem com alguma prática. Gente, eu me arrepio até agora, porque assim, e ele, ou seja, a mãe também sabia. Por isso que eu falo, Rê, isso aconteceu esporadicamente. Gente, isso acontece muito, né? Ela sabia o que ele estava vendo, porque ele contou. Então a gente entrou também com todo um trabalho aí, chamamos a família, a criança, enfim, porque assim, choca, né? Você não vai. Não, ainda ela virou e falou assim: você vai poder ver sim, depois dos 15. Sabe? Então, olha quanto trabalho há por trás de um educador, de um professor, Sim, sim. de uma gestão. Vai muito além. Você fala, Rê, aconteceu. Acontece muito. Ela sabia o que estava acontecendo. É, é Triste. Aquela série difícil. Adolescência é sobre isso, né? É Passou no ano sobre passado. É sobre isso. isso, Você é não sobre sabia o que isso. estava acontecendo. É aquela história. Você não pode se dar o direito hoje em dia de dizer eu não sabia que na legislação brasileira não podia matar alguém. Desculpa, eu não li a Constituição. Você não pode falar Perfeito, isso. E, obviamente, com relação aos direitos e deveres sobre a tutela de crianças e adolescentes, perfeito. na minha época, eu morava lá em Petrópolis, assim, isso da cultura popular, né? Casamento infantil, tem um monte de coisa. Não, cara, a tua época é outra. A época do teu filho é outra. Sim, a É, gente tem que aprender a sobreviver, viver e conduzir na época em que nós estamos, né? exato. Eu tenho uma última pergunta para você, José, que é uma, não chega a ser uma pergunta sobre o momento, mas é o que que você acredita que a gente pode esperar sobre o ECA Digital para o futuro? Porque tem algumas questões. Quando você pensa numa escola particular, que está com uma boa fundamentação, né, tem uma verba para lidar com essas questões, então provavelmente, né, a escola particular vai ter acesso a advogado, né, a toda uma estrutura, um psicólogo, um terapeuta, para trabalhar com todos os pontos do ECA Digital que acredita que é necessário de trabalhar. Quando você vai para a escola pública, existe uma carência, né, sobre lidar com essas questões. Existe uma carência porque não tem um especialista em TI, não tem acesso a um psicólogo que não seja aquele da comunidade, que vai lá de tempos em tempos, né, não tem acesso a um advogado, então talvez fica um pouco perdido ou se sentindo um pouco para trás nessa questão. E aí, como você vê que as escolas públicas podem lidar com essa questão também? Nós temos muitos ouvintes que são de escola pública, assim como o Regiane e eu também trabalhamos em escola pública. E também tem um outro ponto, que você espera que para o futuro nós também, ao desenvolver dessa lei, a gente consegue uma cultura digital mais crítica, mais consciente, mais segura? Você acha que é um caminho? Nós estamos num caminho. Pode ser um pouco turbulento agora, mas é um caminho importante?
Sim, eu acho que é um caminho, o caminho da educação digital é um caminho que está vindo, né, a OCDE, que é a organização que organiza o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, já colocou para a próxima métrica, em 2029, que as competências digitais, né, vão fazer parte da avaliação que acontece regularmente. Então, isso é um sinal, né? Toda a educação é uma educação midiática, porque a gente está num tempo de mídias. Então, eu tenho muita perspectiva de que, independente do que você esteja aprendendo, física, química, português, matemática, ciências, história, você está aprendendo isso em um ambiente em que você tira dúvida no TikTok, em ambiente em que você vai ver vídeo do YouTube, em ambiente em que o seu professor ou a sua professora dialogou com alguma tecnologia para você poder ter uma vivência mais conectada com o seu tempo. Então, para mim, Keller, isso é fato. Tá? As competências digitais, a educação digital veio para ficar e a gente está vendo as escolas particulares, as redes públicas dando passos. E esses passos vão ficar cada vez mais consistentes. Acredito sim. Acredito também em legislação, né? Nós temos a Estratégia Brasileira de Educação Midiática, Guia para Uso de Telas, nós temos questões relacionadas à inteligência artificial, nós temos redes, né, dando, né, passos com relação à construção de guias. O que eu quero dizer é que nós já temos uma pequena maturidade digital comparando o papel do Brasil com outros países, né? Tem sempre aquela discussão, Estados Unidos, Europa, e vem a Austrália, e 16 anos. A gente tem uma literatura a respeito do tema. Então, eu sou muito otimista de que a gente chegou num ponto da linha histórica da humanidade em que a educação digital é parte do contemporâneo. E a gente vai ter que fazer com que pessoas ensinem mais como se comportar nesse ambiente, tenham mais condições de entender quais são as legislações que garantem direitos e deveres nesse ambiente e, obviamente, verem quais são as habilidades para o mercado de trabalho, né? Porque assim, a diferencial no mercado de trabalho, você vai ser promovido, você vai ser, né, empreendedor se você entender essas mudanças. E isso não vem só com punição. Isso vem com orientação. Esse é um ponto. E com Perfeito. relação ao campo público, cara, eu acho que assim, existe uma discussão muito pautada pelas redes de ensino, né? Nós temos indicadores com redes estaduais, indicadores com redes municipais, experiências acontecendo. Também não acho que isso é uma questão, né, de classe econômica, né? Muito do que acontece em violência contra a mulher vem dentro de casa, famílias estruturadas, né, que têm valores específicos e que as coisas acontecem independente de uma questão financeira de maior ou de menor porte. Então, eu também acredito muito na escola pública. Acredito muito na política pública para emancipação, para combate às desigualdades. E eu sei que essas discussões, quando vêm do ponto de vista de Estado, do ponto de vista de projeto de país, do ponto de vista de diálogo com boas práticas, ela vem com mais informação. Então, acredito muito que essa avaliação que vai acontecer no Programa Internacional de Avaliação de Alunos seja um passo substancial para cascatear, né, as nossas avaliações. É difícil mudar a avaliação. Como é que você vai fazer o peso da prova 1 é o peso da prova 2 e multiplica por 3 e divide pelo projeto interdisciplinar do ano e tira uma média e tem aprovação automática? Como é que eu enfio o digital nisso tudo? Né? Isso vem de forma transversal ou vem como produto? Vem no contraturno ou vem no meio da... Não é fácil. Está todo mundo ali tentando entender. Mas o fato é, a adaptação aos meios, a resiliência para o seu tempo e o conhecimento técnico sobre a ferramenta vem com acesso à informação e o ECA Digital pode ser uma ferramenta fundamental para catapultar essas ações para outro nível. Perfeito, perfeito. Deu para entender bem, acho que deu para entender um pouquinho que o REC anterior não está invalidado, né? Agora é só o digital. Não, meu querido professor, não. Agora o que aconteceu é que tudo aquilo do ECA anterior continua e é válido também para o digital com força de lei. Basicamente é isso que eu acho que você precisa prestar atenção, e que a responsabilidade sobre a educação da criança pelo mundo digital, ela agora perpassa a todos nós. Todos que compomos a sociedade, a gente tem algum grau de responsabilidade. Para isso você precisa de transparência, clareza, compreensão, né? Então, exija, converse com a sua escola para ter momentos para discutir sobre essas questões. Prestem atenção nos materiais sobre educação digital. Está vindo materiais do PNLD sobre educação digital. Se você escolheu bem, lá, a Editora do Brasil tem materiais maravilhosos. Você tem acesso a essa formação também. E nós aqui vamos continuar falando sobre, assim como tenho certeza também, acompanhe o José, porque ele também vai falar sobre ainda em diversos outros momentos, né? Então, para chegar nos momentos finais aqui desse programa, senhor José Brito, se prepare, pois nós temos três perguntas dificílimas feitas a todos, todos que estão aqui nessa mesa nesse momento. A primeira é se você gostou do programa. A segunda é, ó, difícil, hein?
A segunda é onde eu encontro José Brito? Como eu faço para encontrar? Quero acompanhar onde ele está trabalhando, o que que eu faço ligando a TV, desligando a TV, ligando a internet, aonde quer que eu encontro. E terceiro, um pedacinho seu, uma dica, um conselho, um pensamento, um livro, um filme, uma ideia. Já teve uma indicação de livro aqui, você pode repetir também, para poder ficar um pedacinho do José Brito junto com os nossos ouvintes. E para dar tempo, José, de você pensar, vamos jogar para Regiane Taveira primeiro. Regiane Taveira, minha querida, o que que você achou desse papo? Fala para mim, me diz aonde eu encontro Regiane Taveira e terceiro, um pedacinho seu para ficar conosco. Nossa, Keller, adorei esse papo. Essencial, né? Essencial. E sabe, ficou aqui a frase na minha cabeça, essa questão, né? Que a gente ainda encontra, e também não é culpando ninguém, mas a gente ainda encontra muitos professores e professoras com aquela coisa, não vai mudar nada. Você usou essa frase, né? E eu fiz É. questão de anotá-la aqui. Professor, professora, você pode mudar muita coisa, né? A gente tem um potencial enorme nas nossas mãos. A gente está lá à frente dessas crianças, desses adolescentes, com estas famílias, né? Então, sempre pensar que se você conseguir mudar você já, meu Deus, quem tem 32 anos de carreira mudou 32 pessoas. E a gente Uhum. sabe que a métrica não é essa, a gente muda sim, a gente consegue juntos ali, trabalhando de forma coletiva, né? A gente transforma não só o aluno, mas a gente transforma até uma comunidade inteira. Então, eu amei. É um assunto que tem ainda, dava para fazer uns 4 ou 5 episódios, Dá. né? Dependendo da vertente que a gente resolvesse aí discutir. Amei, foi muito, muito, muito bom. E eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, né? E uma coisa que, né, a gente, em cada episódio, quando eu falo, e tô lá no chão da fábrica, né, onde toda essa magia acontece, né, da gente transformar vidas, mas quando é um assunto assim, a gente ainda fala, tô lá no chão da fábrica, mas com reticências, porque ainda há tanta coisa a fazer lá. Então, a única dica, eu vou dar uma única dica, professor e professora, escutativa. Às vezes parece que é uma coisa bobinha e é uma coisa gigantesca. Eu falo que a gente tem olhos e ouvidos, enfim, em todos os lugares, né? Mas trabalhar lá com essa criançada, com esses adolescentes, e a gente está o tempo inteiro realmente ligado, né, no 220, porque qualquer coisa que você escute, você pode ter um assunto super importante para discutir em sala de aula e vai fazer uma super diferença na vida aí dessas crianças e desses adolescentes. Muito obrigada, adorei o programa. José, obrigada, editora, obrigada, Keller. Sempre uma alegria, Perfeito. né? E aprendo tanto a cada episódio. Muito, muito, muito obrigada. Rê, obrigado, viu, por estar aqui com a gente, obrigado pelo seu trabalho, por compartilhar e por estar aí na linha de frente, né, com os pequenos, lá com o Fundi 1, acompanhando os anos iniciais, essa criançada que está insistindo em pegar o celular na hora errada. Tenho certeza que é sempre uma briga, todo dia a gente está lá tentando também, na medida do possível, e realizando, porque é isso que a gente faz, né, Rê? Muito obrigado, viu? Senhor José Brito, agora é a sua vez. 3 perguntas dificílimas, hein? O que que você achou do programa? Onde nós te encontramos? E um pedacinho seu para ficar junto conosco. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, Regiane, que é um prazerzaço ter podido dividir um pouco da minha história aqui com vocês. Adorei o programa, vou recomendar aqui para toda a minha rede. Vocês podem me achar no @josé.britocunha, tá? E na pupaedu.digital, @pupaedu.digital, esse também é o site. Lá eu compartilho uma série de dicas, né? Eu tenho uma newsletter semanal chamada Radar Pupa, que traz um pouco de curadoria aí de educação para o digital, dicas de aprendizagem, recomendações de leitura, o que eu tenho mapeado aí de eventos, participações. Então, tem uma perspectiva muito consistente de vocês terem um pouquinho mais de informação sobre a Pupa Educação Digital e como ela pode apoiar, né, empresas, escolas e famílias que estão tentando entender aí como navegar com um pouquinho mais de segurança e informação no ambiente digital. E se eu puder deixar um pedacinho, eu digo, né, primeiro para se você quiser mais informações sobre cidadania digital, pergunte para a sua escola o que que ela está fazendo sobre o assunto, porque está na hora dela chamar mais pessoas, né, não só o Zé Brito, mas chamar pessoas para debater o assunto. E aí você tem psicólogos, você tem advogadas, você tem, né, curadoras de conteúdo, você tem jovens que estão trabalhando com startups e com ambientes que estão lidando com o ambiente digital. Então, acho que perguntar para a sua escola
como ela está debatendo a agenda da cidadania digital, é um bom ponto de partida para participar da conversa. E aí, ao participar da conversa, assuma responsabilidades, né? Leia mais sobre o ECA. Se você é pai de menino, eduque seus filhos para uma educação para a igualdade de gênero, né? Essa história de fazer piada, né, machista, né, falar sobre homofobia, sobre racismo, isso tudo invade os grupos de Zap, e a gente sabe que uma educação para a igualdade de gênero, uma educação para a afirmação das diversidades é um ponto em comum com a agenda de direitos, e isso vale para você ficar por dentro do que seus filhos, do que seus adolescentes estão fazendo no ambiente digital. Fique por perto. Perfeito, perfeito. Muito bom, José Brito. Muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado por toda a sua trajetória, viu? Que sempre dialogou com o digital, sempre dialogou com a educação, sempre dialogou com a cidadania. Isso é algo muito bacana. Obrigado por ter topado trocar essa ideia com a gente. Muito obrigado por toda essa experiência, né? Que é gigante, gigante. E ainda tem todo esse cuidado com o pai, todo esse cuidado com o professor, que é algo que é muito importante e muito inspirador pra gente, viu? Obrigado por topar esse papo. E Muito estou bom. também no Colégio MOP, Keller, esqueci, tá? E estou também no Claro. Colégio MOP, procurem aí, sou professor do Laboratório de IA e Educação Digital da escola, então também fica a dica aí para vocês saberem o que uma escola está fazendo com relação à educação para esse ambiente, com alunos e alunas do Fundamental 2 e médio. Show de bola. Chegou então a minha vez. Quero dizer que eu amei esse papo, porque o ambiente digital é algo no qual nós estamos presentes, né? É uma das minhas áreas de atuação na vida, profissional, inclusive. Você está me ouvindo agora por meio de um caminho digital. Não tem como. Muitas aulas foram dadas no digital. Trabalho com podcast há algum tempo. Tenho muitos estudantes que querem se desenvolver porque se tornou um sonho. Trabalhar com o digital hoje em dia é sonho, sonho do estudante. Você vai ter lá, um cara que quer ser médico, o cara quer ser engenheiro, e o cara quer ser youtuber, ele quer empreender digitalmente, alguma coisa nesse caminho. Então, é essencial que o professor, professora saiba lidar, conheça um pouco sobre esse caminho, saiba orientar. Tem que conhecer até acima da média, tá? Para falar a verdade, porque nós estamos ali na linha de frente. Então, é muito importante uma formação nesse sentido. Então, amei esse papo, acho que ele é muito importante para poder tirar, desmistificar algumas coisas e trazer um entendimento maior para o professor sobre o que, que é que se espera com o ECA digital e por que, que ele é importante. Né, para não achar que é mais uma dessas mudanças. A gente ouve muito isso. Mais uma mudança na educação. É uma mudança positiva, professor. Vamos entender para que ela funciona e como a gente pode trabalhar com ela. Se você gostaria de me acompanhar, que está ouvindo a gente aqui, você está me vendo agora e vendo todos nós ali pelo Spotify, está em vídeo no Spotify, vai lá. Se quer ver, também tem vídeo no YouTube, se você não usa o Spotify, dá para ver pelo YouTube. E estamos nos agregadores de podcast também. E você encontra como @cobkeller lá no Instagram e Marcos Keller em quase nenhum lugar, mas não há muitos Marcos Keller por aí, deve ter eu mais uns 5. Então, um deles sou eu. Dá uma olhadinha aqui, o que tiver associado a podcast, educação, provavelmente sou eu. E a minha indicação final, eu quero indicar o livro da editora do Brasil sobre educação digital, que é o Interação e Educação Digital. Você ainda consegue acessar ele, viu, lá no site da editora do Brasil? Dá uma procurada pelo Educação Digital, Interação, né, que é o livro do PNLD para ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Lá você tem 3 áreas, né, 3 grandes capítulos, e cada um deles tem 3 rotinas, né, 3 caminhos para você poder desenvolver, né? E é muito bacana para você ver como tem projetos interessantes que dá para ser feito com escola, algo que te orienta, são percursos. Então tem uma discussão sobre cidadania digital, que é essencial. Tem uma discussão sobre compreender bolhas, que eu acho que é bem bacana também, sobre persona online, para entender um pouco da Big Data, para entender jornalismo. José está aqui com a gente. Jornalismo no mundo digital é algo que precisa de muitos cuidados, de muito trabalho também, para não ficar só reproduzindo algumas coisas que você tem. E também o trabalho de alfabetização visual no digital. Tem umas coisas muito legais. Alguma conversa sobre IA, que é muito boa também. A escrita nesse meio, nesse ambiente. Então, são orientações que você, professor, pode utilizar também para uma formação, para um conhecimento próprio, para dominar um pouquinho mais o tema. Procure informações a respeito, professor. Você vai encontrar locais gratuitos trabalhando sobre. E se puder investir nisso, invista, porque é um investimento na carreira também. Muitas escolas querem, vão precisar de professores que dominam um pouco mais sobre educação digital ao longo dos próximos anos. Então é um investimento de caminho também para você, professor e professora que nos acompanha. No mais, agradeço muitíssimo por esse papo. É um papo fantástico. Obrigado, editor do Brasil, por disponibilizar aqui. José Brito, muito obrigado por estar aqui com a gente. Regiane Taveira, muito obrigado. Agradeço muito e tudo isso é feito para você, meu querido professor. Então compartilha, manda no grupo de Zap lá, junto com o Sextou, já envia, né, o nosso link
link lá pra galera ouvir no fim de semana, ouvir voltando para casa, no transporte público, nos ver nas plataformas agora, que é possível também. Então, dá um jeitinho para acompanhar, porque vale muito a pena e tudo isso é feito para você, pra gente melhorar e construir essa educação do amanhã. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.